Vimos cómo esto nos permitirá construir ciudadanos que afronten de una manera adecuada la sociedad del futuro, que crean que su potencial de desarrollo y propongan nuevas posibilidades para la construcción de un sistema más justo. Antes de iniciar con nuestro evento, agradecemos el apoyo de nuestros socios. Ellos son el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Organización de los Estados Americanos y la Universidad de AFID. De igual manera, queremos agradecer a nuestros colaboradores, el Comité Académico. Ellos son Parque Explora, ProAntioquia, la Universidad de Medellín, el periódico El Colombiano, Confenalco Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el periódico El Mundo. Como pudieron ver ayer, tuvimos 3 espacios diferentes para hablar del tema de educación integral. Un espacio fue la conferencia que tuvimos y la conversación que tuvimos con el profesor Richard Gerber. El segundo espacio fue el Café del Mundo, donde compartimos alrededor de 3 preguntas en unas mesas, unas conversaciones. Y el tercer espacio fue en la tarde, donde ustedes estuvieron divididos en sesiones. Vamos, antes de darle paso a la agenda académica, a hablar un poco de esas conclusiones que tuvimos en esos espacios. Entonces vamos a presentar las conclusiones del Café del Mundo y las conclusiones de la conferencia con Richard Gerber. Podemos decir que para incluir la educación integral en las prácticas del aula se debe tener en cuenta la pasión, la emotividad y el compromiso del docente, ya que su papel como mediador del aprendizaje y como apoyo de los estudiantes impulsa la interacción social y el reconocimiento de las inteligencias múltiples. Esta es una de las conclusiones que ustedes mismos sacaron de ese primer espacio que tuvimos en el Café del Mundo. Como una segunda conclusión, podemos decir que para desarrollar los valores y competencias ciudadanas en el aula se hace necesario el ejemplo del docente y la defensa de la tolerancia y la aceptación del otro como bases de la cultura escolar. En un tercer aspecto, para finalizar las conclusiones que tuvimos del Café del Mundo, podemos decir que para el desarrollo de una persona integral es necesario potenciar en los estudiantes las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la resiliencia, los valores y los sentimientos. A continuación damos paso a las conclusiones que tuvimos desde la conferencia de Richard Gerber, quien nos está hoy también acompañando y quien acompañará otra conversación que tendremos ahora junto a nuestros otros 2 invitados. Podemos decir que la educación integral sobrepasa los límites de la cognición y la producción, centrándose en la persona con sus habilidades y creatividad. También podemos decir que debemos formar ciudadanos que afronten de manera adecuada la sociedad del siglo XXI, a través del desarrollo de su potencial creativo y habilidades personales, construyendo un sistema social más justo. Tenemos aquí 3 palabras que yo creo que si todos recordamos fueron claves en la intervención de Richard, que fueron vivir, reír y aprender. Podemos decir que la responsabilidad del cambio en el sistema educativo no depende solo de los políticos y sus políticas, pues estos van y vienen mientras que la escuela permanece. Por ello se requiere el trabajo colectivo entre docentes y familias para construir políticas coherentes con las necesidades de la sociedad. Tenemos otras 2 palabras que fueron claves, no se ven como mucho, pero dice trabajo conectado. Es fundamental pensar en estrategias que involucren activamente a las familias en el proceso educativo. Qué pena, me perdí, no vi. Es fundamental pensar en estrategias que involucren activamente a las familias en el proceso educativo de sus hijos y que esto, sumado al trabajo cooperativo y activo de la sociedad, pueda generar un cambio sustancial en el sistema de nuestro país. Tenemos otras palabras claves, como ven, vamos a ir soltando tipsitos que dice educar para hoy y vivir para hoy. Comprender la educación como escenarios de preparación para los retos del futuro, no olvidando el hoy, sino asumiendo su papel como fundador de experiencias. 3 palabras que también fueron claves: eficiencia, productividad y beneficio. Estimular y promover escenarios educativos más humanos se traduce en ambientes más eficientes. La rigidez y la estandarización no son sinónimos de productividad. Las escuelas, los maestros, las familias y la sociedad deben empoderar más a las niñas y los niños para que se reconozcan y se descubran a sí mismos en el proceso de aprendizaje. Vamos con nuestra última conclusión
de la conferencia que tuvimos ayer con Richard Gerber y tiene que ver con el tema de la innovación. Él nos decía claramente que la educación para la creatividad y la innovación son base para el desarrollo. Vamos a presentar al final de esta jornada unas desconferencias donde también podrán apreciar parte del trabajo que se hizo durante las sesiones que ustedes tuvieron en las horas de la tarde. Ahora voy a pasarme para acá, a un poco más informal, porque vamos a darle paso a nuestro primer invitado del día, que con él iniciamos formalmente nuestro encuentro académico. Él es Thiago Rocha, nos da mucho gusto recibirlo, es educador, antropólogo y folclorista, fundador del Centro Popular de Cultura y Desenvolvimiento. Actualmente es miembro de varias organizaciones de fomento de iniciativas educativas, como la del Foro Municipal de Asuntos Estratégicos de Belo Horizonte, Consejo Deliberativo del NAPS, Núcleo de Aprendizaje de Paulo Sogallar, Consejo del Programa Transformando la Juventud con Arte, entre otros. Autor de obras de desenvolvimiento cultural y comunitario, entre los libros más reconocidos que tiene Thiago Rocha se encuentran Álbum de Historias, El Camino de las Perlas, Nuevas Formas de Atención de la Salud y Sabores y Colores de Minas Gerais. Además, creo que van a tener un espacio muy divertido porque Thiago Rocha es reconocido como el príncipe brasilero de la metodología de la diversión. Recibamos a Thiago entonces con un aplauso. Bueno, okay. Buenos días. Eu fui invitado a falar em português. Na lástima, eu queria praticar meu portunhol. Todavia, como os companheiros de Brasil, né, estão escutando e não há tradução, eu vou falar em português. Sim? Meu nome é Tião Rocha. O apelido é Sebastião. Ninguém me chama por apelido. Aqui na Espanha, ninguém me chama de Tião, por Thiago, né? E aqui em Colômbia. É um prazer estar aqui, em Medellín, a convite da Fundação Telefônica, participar desse evento. Me sinto à vontade em Medellín, que parece muito com Minas Gerais, né? As montanhas, as árvores, o clima e as pessoas, muito agradável para participar de um evento dessa natureza. O que eu vou compartilhar com vocês nesse tempo é um pouco da minha experiência e da minha vivência. Eu fui professor durante muitos anos, professor de primário, de ginásio, depois no segundo grau, depois no terceiro grau e meio, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Em determinado momento, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas. Eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight. Lá em Minas, nós chamamos de clarão. E eu cheguei na universidade no dia seguinte e falei, a partir de hoje, eu não quero ser mais professor. O que passou, tchau? A partir de hoje, eu quero ser educador. Você falará, para com isso. É a mesma coisa, são sinônimos. Professor e educador são a mesma coisa. Eu disse, não, são coisas diferentes. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende. E eu acho que estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para ir para a aprendizagem. Eu creio que essa universidade, mais do que eu, precisa sair das quatro paredes. Nós estamos aqui fechados, respirando gás carbônico, não entra oxigênio, e o único assunto que eu escuto aqui, né, é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, a não ser a banca, por obrigação. Ninguém mais tem paciência de ficar lendo teses acadêmicas. Né? Esse assunto, né, que eu pensei que ia gerar oportunidades de discussão, de reflexão, né, sobre esses conceitos, foram fechando as portas e as janelas. Em determinado momento, né, no colegiado, na congregação, na reitoria, em todos os departamentos, eu percebi que a universidade não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado. Aí eu fui ao lugar certo. E o lugar certo
ao departamento pessoal. E eu fui pedir a minha demissão. E, para minha surpresa, o chefe do departamento falou que eu não podia me demitir, porque eu era um professor de uma universidade federal brasileira, estável, concursado, etc. E eu disse, mas como é que a gente sai daqui? Ele falou, somente com o pé na cova. Ele falou assim, mas antes? Ele falou, não tem jeito, porque nós não temos nenhum documento para mandar para o MEC. Eu falei, vamos criar um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, fui. Isso tem 30 anos. E eu saí da universidade com a cabeça cheia de ideias, de perguntas, e junto com um grupo de amigos, criei uma instituição de aprendizagem, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem sua sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que vem trabalhando e que vem aprendendo em várias partes do Brasil e do mundo. No Vale do São Francisco, no Vale do Jequitinhonha, no sul da Bahia, no Lixão de Vitória, em Santo André, em São Paulo, no interior do Maranhão, onde eu trabalho hoje em 17 cidades para a redução da mortalidade infantil neonatal, na região do Jari, na Amazônia, onde já teve a maior favela fluvial de Palafitas. Trabalhamos também agora em outras regiões, vamos começar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Fora do Brasil, trabalhamos no Peru, em Iquitos, com as populações, com as crianças que trabalham, que vivem às margens do rio Itaia, em Belém, em Iquitos, e também na África, na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, onde trabalhamos na formação de educadores que trabalharam com crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. São 28 anos de experiência e de aprendizagem. Mas ela começou a partir de uma cidade em Minas Gerais, chamada Curvelo, que está a 170 quilômetros de Belo Horizonte, para onde eu fui. E eu fui porque tem um autor brasileiro fundamental na minha vida, que é Guimarães Rosa, que dizia que essa cidade era a capital da sua literatura. E para lá eu fui. Só que ao chegar nessa cidade, eu encontrei muita criança, na cidade, na zona rural, que não tinha escolas. Não havia escolas para elas. E quando havia escolas, elas não permaneciam na escola. As escolas os expulsavam muito rapidamente. E um dia, num programa da rádio da cidade, eu me perguntei, será que é possível a gente construir educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga? E aí, nós não tínhamos uma resposta. Ao final do programa, a repórter me falou assim, e a resposta? Eu falei, não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, e marcamos uma reunião, compareceram 26 pessoas, e fizemos uma roda e começamos a falar. Como é que deveria ser uma educação sem escola? Uma conversa que era para ser de uma tarde, nós ficamos vários dias conversando. E ao final de vários dias, eu percebi que nenhum de nós, naquele grupo de 26 pessoas, conseguia fazer uma projeção de como deveria ser uma escola do futuro. A gente não conseguia pensar numa educação sem escola, mas a gente pensava como não deveria ser a escola, a reprodução do passado. Então nós não conseguimamos listar nenhum objetivo, mas fizemos uma lista de coisas que a gente gostaria que não acontecesse com as crianças, com as outras que aconteceu conosco. E criamos uma listagem dos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com as outras crianças. Eu rodei esse documento, mandei para vários lugares. Um belo dia eu recebi um telefonema da Fundação Kellogg, em São Paulo. O diretor da Fundação, Dr. Marcos Kissel, dizia, Mira, eu recebi aqui um projeto muito estranho, que é um projeto que não tem objetivos, ele tem não objetivos. A minha fundação é uma fundação séria, ela não vai apoiar projetos que têm não objetivos. O senhor, então, vai ter não financiamento? Eu falei, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. Então, o que você vai fazer aí em Minas? Eu falei, desaprender. Nós não queremos reproduzir a mesmice, não queremos cair na vala, cometer os mesmos erros que foram cometidos conosco. E aí ele falou assim, bom, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você venha conversar na fundação e quem sabe você pode nos ajudar. Ou nós podemos ajudá-lo. 8 meses depois eu fui a São Paulo, sentei com o board, com a diretoria da Fundação Kellogg, e ele me perguntou, e aí? Eu falei, continuamos desaprendendo. Mas tem uma coisa, aprender alguma coisa? Eu falei, sim. Que é possível sim fazer educação sem escola.
que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga, mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Somente os bons educadores produzem a boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores produzem caca educacional. A outra pergunta é, aonde estão esses bons educadores? Eles não estão vindo nem em quantidade, nem em qualidade das universidades, nem dos centros de formação de professores. E que nós descobrimos que nós temos e podemos formar nas comunidades onde atuamos os educadores que nós precisamos. E o que mais que você aprendeu? Aprendemos que educação, e essa palavra que eu já usei aqui várias vezes, e vou usá-la toda essa manhã, e toda vez que eu usá-la, eu quero que os senhores entendam o seguinte: educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. O eu sozinho não educa. Ele pode aprender, mas educar não. Para que haja educação são necessárias, no mínimo, duas pessoas, eu e o outro, por isso que é plural. E educação não é o que eu tenho, nem o que o outro tem, mas é aquilo que nós trocamos. E a gente tem que trocar é o que tem pelo que não tem. Porque as pessoas que trocam 6 por meia dúzia estão perdendo tempo. Então, implica em pluralidade e em aprendizagem. Essa situação ideal é que pessoas diferentes estabeleçam relações entre iguais. Quando essa relação é de um acha que sabe, para um que acha que não sabe, um que pode, o outro não pode, um que manda, o outro obedece, um que fala, o outro escuta, né? Essa relação não é uma boa relação, é uma relação de ensinagem, necessariamente não é de aprendizagem. Criar esse equilíbrio significa olhar para o outro não como desigual, mas como diferente. E esse implica fundamentalmente numa postura de quem pretende ser educador, é perceber o outro na sua inteireza. Não importa se é uma criança da pré-escola, se é um aluno da pós-graduação. Não importa a cor, o sexo, nada disso. Importa que ele é diferente. E ser diferente é fundamental para que a gente possa produzir aprendizagens. Só se aprende na diferença, né? Não se aprende na igualdade. Os iguais se rechaçam, né? Os diferentes se completam. Essa ideia é fundamental, né? E aí nós começamos a perceber o que a gente tem que fazer. Esse olhar, né, para o outro. Quem é esse outro? Que nós chamamos de aluno, de criança, de jovem, o estudante, a nossa contraparte, né? Esse, né, é um ser inteiro, né, que está em processo permanente de se completar. Não é perfeito, nem é completo, mas é uma pessoa que se forma como eu, o tempo todo. Então, qual que foi a outra lição que aprendemos? Que quando eu falo de educação, eu não estou falando de escola. Escola não tem nada a ver com educação. Escola é um meio, como todos os outros meios que podem gerar processo de aprendizado. A questão é que nós fomos treinados a falar educação e a pensar em escola. A gente fala grande e pensa pequeno. Então, a ideia fundamental é que a gente possa, dentro dessa perspectiva, trabalhar, né, construir um conceito onde a gente pode estar com esse triângulo, né, conceitual que ele nos permite, aqui está, que ele nos permite, né, construir, né, um triângulo conceitual. Só que essas três palavras, né, elas precisam ser ressemantizadas, atualizadas permanentemente. A palavra cultura, por exemplo, é uma palavra de uso tão amplo que ela foi sendo esvaziada, porque as pessoas chamam cultura a tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza. Correto? Correto. Utilidade zero, né? Cultura é toda maneira de pensar, cantar, chorar, sorrir, viver de uma população. Correto. Utilidade limitada. Acontece que a gente pensa grande em cultura. Vamos fazer a feira da cultura na escola. A gente chama o pessoal da arte. Cultura é sinônimo de arte. Então nós precisamos de pegar, aprender a cultura do outro,
E a cultura do outro é aquilo, né, que ele sabe, aquilo que ele faz e aquilo que ele quer. Aprender os saberes, os fazeres e os quereres do outro, do nosso aluno, né, é condição fundamental, né, para saber o que ele já traz consigo, porque ele não é uma página em branco, né, o que ele já faz como resposta às suas necessidades e para onde que ele quer ir. Qual que é seu desejo, que ponte que ele constrói para o seu futuro. Isso é a matéria-prima de educação, né? A partir daí nós teremos a possibilidade de construir educação como algo que acontece no plural e que gera aprendizado. Essa ideia, né, que segue de cultura, né, para a educação é da matéria-prima para um fim, utilizarmos uma potencialidade para construir uma finalidade. Do outro lado, cultura é matéria-prima também de desenvolvimento, de desenvolvimento. E a ideia de desenvolvimento também precisa ser ressemantizada. O conceito de desenvolvimento, até 30 anos atrás, era os países desenvolvidos eram os países mais ricos, mais endinheirados, né? Hoje nós sabemos que os países mais desenvolvidos são aqueles que mais geraram oportunidades para os seus cidadãos. Então, o que as pessoas precisam de ter, né, é gerar oportunidades para que elas possam fazer as melhores escolhas, façam a opção. Então, a pergunta fundamental é como nós podemos partir, né, daquilo que as crianças e os jovens já sabem, querem e desejam, como é que isso pode gerar as oportunidades para isso, né, para que eles façam as melhores opções. E se estamos falando em construção de futuro, né, a pergunta que se faz é: quantas oportunidades são necessárias para os nossos jovens, né? Não são limitadas em número, nós devemos ter o máximo do número e o máximo da qualidade para que eles façam as melhores escolhas. Jovens que tiveram poucas oportunidades, têm poucas oportunidades de escolher o melhor. Quanto mais limitado for esse espaço. Como é que a gente faz isso? Tem que criar as oportunidades de ler, fazer leituras densas. A grande questão, o grande desafio para nós educadores, ao trabalharmos com as crianças, com os jovens, os nossos alunos, né, é perceber como se manifesta a cultura herdada, a cultura acumulada e a cultura aprendida por eles. Porque ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela é microscópica. Ela se manifesta em pequenos nadas, né? Então, tem um conceito, né, que um bom antropólogo e um bom educador é aquele que, no seu trabalho, né, ele consegue fazer uma leitura tão densa, tão fina, né, do outro, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela, né? Em espanhol é parpadeos, né? Como é que se percebe o outro? Porque todos nós piscamos e ninguém se dá conta que pisca os olhos, né? Só que existem piscadelas e piscadelas. Tem aquela piscadela de tique nervoso, né? Tem aquela que a gente fala com os alunos na escola ou em casa, né? Meu filho, cadê o trabalho, né, que você ficou de trazer? Ô, professor, eu não trouxe, né? Claro, já piscou, não precisa de falar nada, né? Aí outra, quem joga baralho e cartas sabe perfeitamente como joga. E tem aquela outra fatal, não sei se acontece em Medellín, mas no Brasil é muito comum, né? Quando você está na praça, no clube, um rapaz simpático com uma moça bonita, quando se cruzam, fazem assim, né? E se vier de lá uma contrapartida, pronto, já tem um discurso elaborado. Posso ir? Ela diz, vem quente, né? Quer dizer, muitas vezes você pisca, a outra fala, não puedo, né? Então, piscar os olhos não é tão simples, tem um discurso elaborado, né? E o que os nossos alunos fazem o tempo todo é nos dar piscadelas, sinais, né? E nós temos que aprender o outro, a fazer essa leitura densa do outro. Então, por isso que o educador tem que ser esse aprendiz permanente, para fazer essa leitura da cultura e tal. Se isso estamos de acordo com esse desenho, isso aí não fica no ar, isso tem que ser vivenciado na prática. Então nós temos aqui uma geografia, uma geopolítica, né? Aonde isso acontece? Isso acontece no âmbito da família, no âmbito da comunidade ou no âmbito da escola. Esse triângulo, ele não é um triângulo ao acaso, ele é estrategicamente situado. Ali é o ponto fundamental da família, porque é ali que é o lugar da onde sai a cultura para gerar os primeiros processos de educação.
Cultura, família, comunidade e escola são também três conceitos que necessitam ser atualizados para o século XXI. Né? Porque família, até 30 anos atrás, no Brasil, e eu creio que aqui também, em Colômbia, em toda parte, era um lugar onde eu tinha o papai, mamãe, os filhos, os primos, os tios, né? Os parentes. Há 30 anos depois, família é um lugar que muitas vezes não tem todos eles. Tem um papai ou uma mamãe com um monte de filhos, de várias mães. Um lugar onde a avó cria vários filhos. Tem lugares onde a união homossexual, 2 homens, 2 mulheres, criam, adotam, né? Constitui família. O que mudou? Mudou a forma. O que não mudou e não pode mudar, não faz sentido para nós humanos que se perda, é o sentido de família. Família é o lugar do ninho, é o lugar do colo, né? É o lugar do acolhimento. E por que lugar do acolhimento? Porque se acolhe a cultura. É ali que ela nasce e ela se elabora, né? E se transforma, e se deseja, e ela gera os primeiros processos de educação. Então, esse é um lugar fundamental. O outro chama-se comunidade, que também é uma palavrinha complicada, né? É tão usada que hoje está muito desgastada. Outro dia, conversando com uma jovem, lá em Minas, ela me dizia, eu perguntava para ela, você participa de algum trabalho na comunidade? Ela fala, eu participo de várias comunidades. Eu falei, como? Quantas? Ela falou assim, umas 250 comunidades. Eu falei, como você consegue isso? Ela falou, no Orkut, no Facebook. Né? Tem uma capacidade de participação comunitária, né? Quer dizer, comunidade é isso, né? Qualquer grupo de interesse transforma-se numa comunidade, né? Por quê? Porque parte da cultura, né? Dos saberes, dos fazeres, dos quereres, para gerar as oportunidades. Por isso que comunidade está ali. Só que comunidade, qualquer que seja, as milhares de comunidades que tem, elas existem para garantir espaços de viver com o outro, de convivência, né? E se convive, é isso, é viver com o outro, né? É de troca, né? É de ampliação, né? Do nosso repertório, do nosso patrimônio. E a outra, né? Que é essa que nos diz respeito, que é pensar essa escola, né? Como um instrumento de educação e pensá-la para o futuro, a posição dela aqui. O que ela precisa de construir? Uma razão de existir. Está a serviço de quem? A que senhor queremos servir com o nosso trabalho? Essa é a primeira e grande pergunta que eu acho que os educadores têm que fazer. Queremos servir a nós mesmos, aos nossos grupos, né? A um grupo maior, ou alguma causa mais significativa para todos, né? Nós estamos pensando do ponto de vista, e aí temos, né, dentro da escola, os educadores tarefeiros, que cumprem tarefa, que atendem a um sistema, a uma lógica, que não pensam, simplesmente reproduzem, né? Que falam, entre aspas, e ficam repetindo pé de página, e ficam repassando o conteúdo, não importa para quem, né? Já tem um curso pronto, um jeito pronto de trabalhar, e essa escola já está pronta. No Brasil está pronta há 500 anos, né? E o jeito de ensinar está pronto desde o século passado, século XIX, né? A aula está pronta, a matéria está pronta, o livro está pronto. Os alunos que vão chegar em 2013 na escola, já tem uma escola pronta, né? Mas se o aluno fala, olha, eu uso manequim 42, eles falam, não, aqui todo mundo usa manequim 40, corta o braço, né? Ou se adapta, né? Ou você está fora. Aí um outro professor que é aquele, né? Que trabalha para o grupo, né? Para defender os interesses de corporação, do ponto de vista ideológico, seus pequenos interesses. Aí outro que só pensa no próprio umbigo, seu próprio interesse. E há outro que tem uma visão mais ampla, né? Essa pergunta é fundamental para que nós queremos. Então, se nós temos que pensar uma escola, ela tem que gerar processos de pluralidade, de aprendizagem, para gerar as oportunidades. É nesse universo que ela está. E se nós estamos fazendo uma projeção de uma construção de ponte para o futuro, né, para o presente do futuro, nós temos que fazer isso, né? Pensar o século XXI. E aí nós temos que trabalhar com uma noção de tempo. Eu creio que a melhor noção de tempo que eu aprendi é uma que foi nos ensinada por Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia
que todos nós só temos um tempo, o tempo presente. Só que algumas pessoas vivem no presente do passado, outras vivem no presente do presente, outras vivem no presente do futuro. Não sei se vocês conhecem essas pessoas que vivem no presente do passado, né? O mundo está caminhando para lá, ela também está indo, só que ela vai de costas, né? Antigamente, bom era antigamente na escola, não tinha greve, não tinha problema, os alunos respeitavam a gente, não tinha crise, era todo mundo disciplinado, era tão tranquilo, os alunos não respondiam, não questionavam, oh, que beleza, que saudade, né? O mundo está indo, né? Vocês conhecem, né? Existem. O que nós temos que fazer com essa pessoa? Dar nela um tranco, carrega o peso nas costas e vai, e leva junto, mas o mundo é para lá. Esse é um tipo de... Outro é aquele que trabalha no presente do presente. Esse é um perigo, né? Porque ele só olha para cá. Ele não consegue isso. E o problema é quando os meninos e os jovens só vivem no presente do presente. Esse é um risco. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente descobre um jovem, uma criança, numa situação de risco pessoal ou social? É analisando em que tempo que ela vive. E se ela vive no presente do presente, é um problema. Como é que nós aprendemos a fazer isso? A fazer um exercício, uma brincadeira. Pegar uma folha em branco, entregar para uma criança de 7 anos em diante e perguntar para ela, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Escreva. Se você não sabe escrever, desenha. Faça qualquer coisa. 15 minutos. Depois de 15 minutos, você recolhe os papéis. E olha, se houver alguma coisa escrita, algum desenho, alguma palavra, eu posso afirmar para vocês que nenhum desses meninos está numa situação de risco pessoal ou social. Todos eles conseguem se projetar, né? Eles podem ter problema de miopia, né? Social. Ah, eu queria ser o Ronaldinho, né? Eu queria ser a Gisele Bündchen, eu queria ser a atriz da novela da Globo, eu queria ser da polícia, para descer o cacete, eu quero ser do tóxico, né? Eu quero ser isso, né? Eu quero ser médico, quero ser padre, quero ser veterinário, todos que eles querem, se projetam em algum lugar. O problema é quando uma criança de 7 anos te devolve uma folha em branco. Aí é perigo. Aí é perigo. Pode preparar uma UTI social e convocar a turma, porque ali vai ter problema, né? Ou seja, nós não podemos deixar que eles fiquem no presente do presente. Você olha para cá. Eles têm que criar sempre o presente do futuro, né? Não precisa saber como é que é o futuro, porque ninguém sabe, né? Esse é o nosso dilema. Nós sabemos falar do passado, mas é impossível mudá-lo. Mas nós não sabemos projetar futuro. Projetar esse futuro para onde a gente gostaria de ir e como é que a gente pode ir juntos. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente... Dito isso, né, o que nós temos? Se nós temos esse desenho, né, e fica aparecendo uma estrela de Davi, mas não tem nenhuma, né, relação, né, com esse símbolo, a ideia é como é que isso se transforma, né, mais do que numa rede, numa plataforma, numa estratégia, né, numa plataforma de transformação social, de construção de cidadania e de cidades saudáveis, sustentáveis, né? Você transforma isso criando alguns pilares. Esses pilares já estão dados, né? A grande diferença, né, que nós tivemos no conceito de desenvolvimento na década de 90 é se desenvolvimento é geração de oportunidade. A pergunta é qual que é o principal gerador de oportunidades que se tem? Educação. E o que é que nós devemos entender por educação a partir da década de 90? Não escolarização, mas aprendizagem. E o que as pessoas precisam aprender? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver, né? Essas 4 aprendizagens são fundamentais para estabelecer estrategicamente a nossa possibilidade de gerar processos permanentes de aprendizagem. Aprendizagem para a vida toda. O aprender a ser está exatamente no âmbito da cultura, da construção da identidade, do seu eu, da sua afirmação, né, da sua situação, do seu ethos, da sua localização no espaço físico e no tempo, né? E o ser que vai ser acolhido e vai gerar convivência.
Então, é naquela linha do tempo, não é? Entre o acolhimento familiar e a convivência comunitária que se constrói, né, a sua identidade. O outro é o aprender a fazer, aprender a dar respostas, aprender a construir, né, sentido, né, em relação à vida e à terra, e a todos os valores que nos cercam. Então, é a cultura como instrumento de desenvolvimento, né, da cultura, passando pela convivência e gerando as oportunidades. Esses dois pilares são individuais, o aprender a ser e o aprender a fazer. Os outros dois são pilares coletivos, de ser com o outro, né, que é conhecer, viver com o outro, que é conviver. E esse é o espaço da escola, é o espaço de gerar esse ser com o outro. Não só do conhecimento, do acúmulo de informações, né, mas é de gerar conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, dito isso, nós podemos intervir nesse desenho, né, e dar para ele sentido de projeção de futuro. Né? E como é que nós podemos fazer isso? Né? Está? Podemos trabalhar, né, do ponto de vista parcial, olhar para uma comunidade, né, pela linha vermelha, né, trabalhar no âmbito da cultura e da família e da assistência social, essas coisas, né, que é uma visão fragmentada da realidade, né, funciona, mas em parte, mas não transforma. Né. Podemos também trabalhar do ponto de vista só da intervenção na lógica da comunidade, do desenvolvimento social, econômico, etc., que também é uma visão parcial, né, funciona em parte. Né, e podemos também pensar simplesmente do ponto de vista pedagógico, ou do ponto de vista da escola fechada em si mesma e dos papéis que ela possa desculpar, que é a linha verde. E assim nós estamos divididos. E esse é um dos problemas que nós temos. Né? Se nós queremos pensar futuro, nós temos que parar de olhar por pedaços, para a criança, ou para a mulher, ou para o homem, ou para em pedaços. Nós temos que olhar para o todo, temos que olhar para o território, temos que integrar as pessoas em vários mundos, em várias possibilidades de realização plena. Isso significa, né, que isso aqui é muito interessante do ponto de vista de estudos de tese acadêmica. Da mesma forma como foi feito uma divisão do mundo em pedaços e criar o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor é coisas ligadas ao Estado, está na conta do poder público, do segundo setor, que é o mercado das empresas, e o terceiro setor, que é da sociedade. E aí fica um terceirizando o problema e a solução. Né? Isso é um problema de Estado, de governo, então fica a terceirização do futuro. O que nós temos que trabalhar, fundamentalmente, se quisermos construir, né, para o século XXI, para um novo mundo, é fazer, romper com essas barreiras e criar, né, o setor zero. O setor zero não é comandado nem pelo governo, nem pelas empresas, nem pela sociedade, é pela ética. Por uma questão ética, nós podemos zerar todos os déficits sociais. Analfabetismo zero, fome zero, degradação ambiental zero, violência contra a criança e contra a mulher zero, corrupção zero, um placar de 5-0, uma goleada. Né? Só que isso, quem é que cuida do setor zero? Todos nós. E como é que a gente faz isso? Né? Aprendendo. Eu tive o privilégio de trabalhar em Moçambique. E em Moçambique, eu aprendi em Namalima com os velhos educadores, né, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Para cada criança, uma aldeia. O que significa que cada criança que nasce naquela região, ela não é filho somente dos seus pais, ela é adotada como filho de todos. Todos os adultos se sentem responsáveis pela educação deles. E convocar a aldeia é um exercício de trazer os outros para isso e gerar esses processos. Quando nós fazemos isso, nós vamos começar a mudar alguns paradigmas. Né? E o paradigma que nós aprendemos para fazer isso é começar a olhar para a realidade de uma maneira distinta. Era como se eu estivesse olhando, né, uma garrafa com água. Imagina se houvesse água até aqui na metade. Essa está mais cheia. Ela estaria meio cheia ou meio vazia? Hã? Como queira, né? Claro.
metade do meio, né? O fim da metade é o começo do meio, não é assim? Então, quando nós olhamos para uma realidade como um vaso de água, né? Um copo de água, né? E ele está com água pela metade, nós podemos olhar para o lado vazio ou para o lado cheio. Só que nós fomos treinados a olhar para uma realidade pelo lado vazio do copo. E esse lado vazio é medido em detalhes, que chama-se IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede as carências econômicas, carências educacionais, carências de saúde, né? Se mede as carências. E se faz um escalonamento dos países, das cidades, das regiões, por suas carências, por seu baixo IDH. Isso é muito interessante do ponto de vista de estudo de uma lógica meramente econômica, mas do ponto de vista da transformação, não, da educação, muito menos. Nós devíamos aprender a olhar pelo lado cheio do copo. Há uns 13 anos atrás, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça no Brasil para ser um consultor de um programa nacional da juventude brasileira destinado aos jovens de 15 a 25 anos. Eu fui a Brasília, sentei numa sala muito confortável e fizeram uma projeção de um PowerPoint durante 40 minutos, aonde vivem e como vivem, né, em cidades, educação, renda, cor, sexo, etc., etc., dos jovens brasileiros. Detalhado, do Brasil inteiro, por estados, por regiões e por cidades. E a pergunta que esse diagnóstico quis aprender é como que esses jovens matam ou morrem. Matam com quê ou morrem de quê? Terminada a apresentação, eu falei, muito bem, por favor, agora vire o disco. Eu queria ver o lado B. Eles falaram, não tem lado B. Eu falei, como não tem lado B? Eu sou da época que todos os discos, né, tinham o lado B, o lado A e o lado B. Né? Não, esse só tem um lado A. Eu falei, quer dizer que vocês só foram saber como é que os meninos e meninas matam e morrem? E aí vinha uma listagem de coisas, né? Armas de fogo, armas brancas, armas pretas, amarelas, azuis, não sei, do trânsito, etc., etc. E vários tipos de droga, né? Cocaína, merla, maconha, etc. Não tinha todas, né? Por exemplo, não tinha Big Brother Brasil, que é droga pesada, é um programa terrível. E as outras coisas, né, que a gente tem. Bom, não importa. A lista não era completa, né? E eu perguntei para eles, quer dizer que vocês que foram, gastaram dinheiro, fizeram um trabalho, né, com essa qualidade, não tiveram a coragem ou a curiosidade de perguntar o que eles sonham, desejam, querem, pensam, acreditam, né, se imaginam? Não. Eu falei, desculpa, infelizmente eu não vou poder pegar essa consultoria, porque eu não sei olhar para o lado vazio. Aliás, me interessa pouco o lado vazio do copo. Me interessa o lado cheio do copo. E o lado cheio do copo não é IDH, não é Índice de Desenvolvimento Humano, é IPDH. Quais são os indicadores de potencial de desenvolvimento humano? Esses indicadores é a capacidade que essa comunidade tem, e as competências que ela tem, de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Em português, é ACAO, nós colocamos um tio, não sei, criamos ação. Né? Então, se nós queremos pensar o mundo daqui para frente, nós temos que começar, ao invés de falar de família, eu tenho que começar a pensar em acolhimentos. Como que nós criamos colos, produzimos cafuné pedagógico, como é que a gente faz, né, pedagogia do carinho, para não perder ninguém. A educação não pressupõe exclusão. Qualquer processo que seja exclusivo, de exclusão, não é educativo. Porque nós não podemos perder ninguém. Nós devemos garantir todos o acesso ao aprendizado. Né? Então, o que nós temos que gerar de acolhimento? No âmbito da família, no âmbito da comunidade, no âmbito da cidade. Como é que uma cidade acolhe, né, a cultura e gera os processos de aprendizado? Não deixa ninguém de fora. Como é que a gente diminui, né, esse vazio da desigualdade? É gerando acolhimento. Do outro lado, parar de falar de comunidade como algo
né, assim, impreciso para pensar em possibilidades de convivência. A convivência é de quê? Da diversidade da cultura com a possibilidade da solidariedade. Né? Ser diferente nos possibilita construir laços de solidariedade. Né? A solidariedade da cultura como gerador de oportunidades. Outra, também parar de falar de educação ou de escolarização, que é pior ainda, e começar a falar de possibilidades de aprendizagem. Aprendizagem para toda a vida. Né? E o que a gente tem que gerar, né, de aprendizagem é que todos nós precisamos de aprender. Né? Aprender significa, né, adquirir conhecimentos que nos possam garantir habilidades e atitudes. Essas três palavras iniciais, né, C-H-O-A, em português é chá, né, é T para vocês. Né? Precisamos aprender a tomar chá, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, o Google tem. Está lá. Ele não tem habilidade nem atitude. Por isso que precisa da gente. Porque se fosse só conhecimento, não ia precisar de ninguém. Estava tudo no Google, ficava mais barato. Né? Vai lá e aperta o Ctrl+C, Ctrl+V e baixa tudo. Né? Tudo que alguém jogou lá, mas não que alguém vivenciou, metabolizou e virou valor próprio. E aí que entra a grande questão. Né? Qual que é o educador ideal? É aquele que constrói uma pedagogia própria. E como é que a gente constrói uma pedagogia própria? É quando você consegue, né, transformar os seus objetivos em objetivos mais amplos. Né? Todos nós aqui sabemos fazer um objetivo, não é isso? Nós aprendemos a fazer isso. É muito simples. Você pega um verbo, coloca na forma infinitiva, não é isso? E enche de linguiça depois. Né? Promover o desenvolvimento integral da população, elevar o patamar da cidadania, blá, blá, blá. E aí a gente faz o projeto, aprovou, depois você vai trabalhar e esquece o objetivo. Nós fizemos um pacto conosco, que nós tínhamos que ter um objetivo que fosse conjugado no presente do indicativo, que não ficasse na forma infinitiva e que nós pudéssemos incorporar. Então, há 28 anos, nós do CPCD conjugamos um único verbo, que é o verbo Paulo Freirar, que só se conjuga no presente do indicativo. Eu, Paulo Freiro, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirais, eles, Paulo Freira. Não existe o Paulo Freiraria, o Paulo Freirarei, não existe. Ou faz agora, ou fora. Né? O que é Paulo Freirar? É sair da pedagogia, né, do oprimido, passar pela pedagogia da esperança e chegar à pedagogia da autonomia. É o diálogo, o respeito, a diversidade, o amor, a cidadania, a ética, o ser político, né, o respeito à natureza. É a vivência daquilo que nós aprendemos. E aí você transforma isso em possibilidades. Parar de falar de desenvolvimento para começar a falar de geração de oportunidades. Gerar oportunidades para que as pessoas possam, com as oportunidades que têm, gerar. Né? Participar, ser parte integrante, partícipe, né? Tomar decisões e, mais do que isso, assumir o seu papel na história, né? Assumir o seu papel de protagonista. Né? Quando nós temos essa possibilidade, né, nós estamos começando a pensar, né, de construir uma outra lógica. E aí, o que nós temos? Aonde estamos nós? Né? Nós, educadores, nós estamos ali, ou deveríamos nos colocar estrategicamente ali, naquele ponto, né? Com as nossas antenas ligadas para todos os lados, para não perder nada e ninguém, né? Para nos aproveitar disso. Isso, né, significa, esse desenho, né, hoje, né, está aqui. E para isso nós temos a nossa disponibilidade, né, tudo isso que o mundo construiu até agora, que são as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. E são tantas, num volume tão rápido de crescimento, que todo dia aparece uma tecnologia nova, um jeito novo, né? Vi ontem na televisão, 6 milhões de pessoas fizeram fila para comprar o iPhone 5, né? Daqui a 2 meses sai o iPhone 6, a gente joga o iPhone 5 fora e vamos para o iPhone 6. E vamos que vamos, né? Todo dia aparece, né? Uma loucura.
Então tem tiques demais. Tem tanto tique que hoje as pessoas estão com tique nervoso, né? O que tem que fazer? É pegar que todos os tiques e todas as tiques que trabalham para cá, né, deveriam ser transformados em taques. Para cada tique, uma taque. Para cada tecnologia de informação e comunicação, nós devíamos criar uma outra tecnologia, né, que é uma tecnologia de aprendizagem e convivência. Assim o mundo caminha. Esse é o tempo do pêndulo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Porque senão nós vamos ficar loucos, né? E para que servem as TICs? São meios para nós gerarmos taques, né? Então, se nós falamos hoje de uma educação digital, ela só tem interesse se nós pudermos fazer, nós nos tornarmos melhores humanos. É possível fazer isso? Eu falei, claro, é possível, absolutamente possível, né? Então, é sair daquela situação do desenho anterior e dar para ela uma leitura mais atualizada, né, com o nosso IPDH, né? Isso significa, né, de outra forma, né, e para ir concluindo, né, no fundo é isso, né? Esse desenho que aí está, ele é um pouco a síntese de tudo aquilo que nós vemos aprendendo, né? Se nós estamos naquele centro e no movimento de dentro para fora, né, de uma roda, né, onde o dia a dia da nossa roda, da nossa escola, da nossa classe, né, o nosso arroz com feijão, né, ele pode ampliar para fora, né, e transformar-se em exótico, como pegar o mundo exótico distante e trazer para a nossa roda e transformar em rotina. Como é que nós trabalhamos com a rotina e com o exótico? Como nós aproximamos o mundo? Então, esse movimento, e é um processo perfeitamente de inclusão, né? Criar essa possibilidade é um exercício. Então, se algum dia, há 28 anos atrás, eu me perguntava se era possível fazer educação sem escola, e nós aprendemos que é possível, hoje nós aprendemos como é que é possível nós construirmos cidades educativas. O que é uma cidade educativa? É aquela onde todos os espaços públicos e privados sejam espaços de aprendizado. Eu aprendi ontem em Medellín, né, que escola é tudo aquilo que está abaixo do sol, né? Aprendi ontem com o alcaide, né, o prefeito de Medellín. Brilhante. Eu tinha que ter aprendido isso há 28 anos atrás, para eu ficar muito mais confortável, porque eu já tinha certeza, né? Estamos debaixo do sol, tudo vira escola, né? Se é escola, são espaços de aprendizado, não importa onde. Então eu quero, por exemplo, com isso, dizer, né, eu não quero tirar os meninos da rua, né? Eu quero transformar a rua, que ela seja um espaço, né, de cidadania plena, porque se é na rua que eu saio comemoração do título de futebol do meu país, do meu time, né, faço meu desfile de carnaval, né, uma procissão religiosa, manifestação política. Por que queremos tirar os meninos da rua? É porque querer fazer estética facial e jogá-los numa cárcere, né, num lugar onde se mantém no século XIX. A escola tem que sair do século XIX para o século XXI, ela tem que romper com as paredes, com as portas. No Brasil, a escola ainda está na Idade Média, ela ainda tem um profissional que chama-se servente, um servo, aquele que foi feito para nos servir. Ela não conseguiu atualizar ainda nem o vocabulário. Ou seja, ela tem que romper com isso e sair para aprender, não é para ensinar. Esse é o mal das universidades, eles não saem das paredes, que eles saem, eles querem ensinar aquilo que eles não fizeram. E aí não ensinam, e aí voltam lá para dentro, que é mais cômodo ficar dentro da caixa, né? E quem vive dentro da caixa, fechado, né, vai respirando gás carbônico, né? Vai criando formatados. Um dia a forma é tão fechada que você está dentro do formol, né? Ou seja, né, você está mantendo um cadáver, né? Como é que se mantém esse cadáver? É quando você não se atualiza, né? Outro dia uma menina de 12 anos, voltando das férias, falou: Tião, eu esqueci quase tudo que eu aprendi ano passado, né? Eu falei: não tem problema não. Ela falou: não, mas sim, vai ter prova.
E se o professor pedir na prova as coisas que eu estudei, né, das férias? Falei, não, o que, por exemplo? Ela falou assim, equitômetro. O que é um equitômetro? Eu falei assim, mas ninguém precisa saber o que é um equitômetro. Ela falou assim, mas o professor vai me pedir isso na prova? Eu falei, mas não precisa, ele não vai pedir. Né? Você sabe o que é centímetro? Sei. Metro? Sei. Quilômetro? Sei. Minha filha, você vai viver a vida inteira e mais 15 dias muito bem. Né? Algum de vocês já usou equitômetro na vida? Não, né? Porque ninguém mede nada em equitômetro. A não ser num laboratório, se você quiser. Né? Isso é frescura. Né? Passado 15 dias, ela me procurou. Tião, caiu na prova, viu? Eu errei. Culpa sua. Eu falei, perdão, desculpa. Mas ainda tem professores que querem que o aluno aprenda o que é um equitômetro. Perda de tempo, absoluta. Então, como é que a gente tem que fazer? Né? É buscar o dia a dia, trazer, na verdade, que faça sentido. Né? Como é que a gente faz isso? E para fechar, para concluir, né? Eu acho que nós temos instrumentos para isso. Né? Precisou de 20 séculos para que a humanidade produzisse, na minha opinião, foi no século XX, o documento mais importante que a humanidade já produziu. Foi produzido no século XX, que é o maior consenso internacional de 185 países. Quase 5 mil instituições trabalharam anos para construir um documento pequeno, simples, de 16 princípios, a Carta da Terra, que é a coisa mais importante que foi feita, né, para os nossos que nos antecederam. Se a Carta da Terra, né, se tornasse o documento básico para a construção de todos os currículos, da pré-escola, do maternal 1 até o pós-grado, pós-doctor, né, que todos nós aprendêssemos o que precisamos de aprender nos nossos ofícios a partir da Carta da Terra, nós estamos bem caminhados, já estaríamos construindo, né, a educação do século XXI. Maneira de como conviver com o outro, né, com o planeta e com os nossos instrumentos, com os nossos recursos. Né. Ela nos mostra isso. E é uma carta que foi feita para nós, terráqueos, não para os marcianos, para nós, todos nós, que fala do nosso ethos, da nossa morada. Se nós pudéssemos fazer isso, eu acho que a educação do século XXI está a caminho. Se não, nós precisamos começar a implementá-la já. Seja um instrumento comum, cantado em verso e prosa, que todo mundo saiba de cor e salteado os 16 princípios da Carta da Terra. Assim eu acredito. Obrigado. Muchas gracias, Tiao. Te invitamos entonces a que nos acompañes otro rato. Antes de seguir, quiero pedirle el favor a los docentes que tienen desconferencias, si por favor pueden dirigirse al hall, que las chicas que están de blanco lo requieren un ratico. Además, también queremos darle un saludo muy especial a las personas que se están conectando a través del streaming, que nos están viendo y también desde muchos otros lugares del mundo, e invitarlos a hacer sus preguntas. Las personas que tienen chaqueta anaranjada están pasando, entregando unos papeles donde pueden hacer sus preguntas, pero también tienen la opción tecnológica, que es hacerlo a través de sus smartphones o sus computadores, usando Twitter con las etiquetas numeral FT Cultura Digital y numeral EIE-FT. Entonces ya vamos a poder recibir, después de haber escuchado a Tiao Rocha, nuestro conferencista regional, podemos dar paso a nuestro conferencista nacional, quien nos va a dar una perspectiva un poco diferente de esto que hemos venido debatiendo y nos va a hablar mucho más del cerebro. Entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Roberto Amador. Él es médico de profesión, especializado en neurología en la Universidad del Rosario y doctor en neuroinmunología de la Universidad Rockefeller, profesor titular y director del Departamento de Patología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. También es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. En 1987 fue presidente de la Asociación Colombiana de Neurología Clínica y además de eso fue el creador de la Sociedad Colombiana de Cuidados Intensivos. Asimismo, es miembro de la Sociedad Colombiana de Epistemología, de la Asociación Colombiana de Neurología y del Colegio Colombiano de Neurociencias.
El doctor Luis Roberto Amador, junto con el doctor Rodolfo Ginás, fueron quienes concibieron la sala Cerebrarium, la última sala interactiva abierta por Maloca, donde además es asesor científico e investigador sobre cómo el arte influencia el aprendizaje y el desarrollo del cerebro. Recibamos entonces a Luis Roberto Amador. Mil gracias a ustedes por acompañarnos tanto aquí en físico como los que están virtuales en todas partes de Iberoamérica. Darles la bienvenida, agradecer a Telefónica la invitación para compartir con nada menos que con Tiago, con Richard y con ustedes los conocimientos. Yo voy a hablar de lo mismo, de Tiago, voy a repetir lo mismo. Pero hay una cosa muy importante, nosotros como docentes. Yo ayer me fui con Juliana y con Javier y me volví niño y comprobé que lo que uno dice es cierto, que el cerebro construye la realidad y que toda la realidad es virtual. ¿Sí? El cerebro es el que construye la realidad, esa realidad la construyó la cámara, pero no el cerebro. El cerebro nos dice que eso no es cierto. Entonces vamos a entender que el cerebro construye las realidades y que, como Tiago nos ha dejado en esa parte tan importante, social, familia, vamos a entender que nosotros somos seres biopsicosociales, que vamos a encontrarnos las ciencias sociales y humanas con las naturales, que es lo mismo. Cuando un niño dice por qué, nos está diciendo, mire, yo sé que es el método científico. Con nosotros los grandes les decimos, esto se llama método científico, pero el niño cuando dice por qué, es que está buscando significados. Eso es biológico. Nacemos con eso y después vamos a llegar a la innovación. También nosotros nacemos con la creatividad y con esa nosotros vamos a llevar a ser exitosos en nuestras tareas. El problema es que nosotros como papás o como profesores no le cortemos las alitas a los niños. Quiero que ustedes todos que ahorita, que se supone que nos han dicho que somos maestros, nos volvamos alumnos. Todos vamos a aprender hoy, entonces vuélvanse alumnos, no maestros, porque ustedes van a aprender, yo voy a aprender con ustedes. Esta charla entonces no solamente es el contenido, sino la forma. La forma es que me inventé un cuento, que les voy a echar el cuento ahorita, y que lo que voy a hacer es una puesta en escena. Van a ver que la metodología es la que uso en la universidad con mis estudiantes trabajan en equipo, son transdisciplinares, tengo filósofos, psicólogos, médicos, todos, ingenieros hablando los unos con los otros, como hemos estado aquí, Tiago, Richard y yo, hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Esa es la esencia del siglo XXI, el conocimiento integral. Entonces, aquí Juliana nos acompañó a jugar y a entenderlo. Vamos entonces a entrar en materia y ustedes se van a dar cuenta que las diapositivas no son las típicas diapositivas en que las niñas que están en la primera fila copian como locos y nosotros los hombres fotocopiamos lo que las niñas escribieron y estudiamos. En esta vamos a aprender que lo que dijo Tiago lo van a poner ustedes en mis palabras y vamos a estar construyendo el pensamiento. Acuérdense que los niños ya no son lineales, el pensamiento es complejo, es un sistema complejo y somos un pensamiento no lineal. Los niños ya no piensan como los libros de leer de principio a fin, sino en pantallazos. Hoy vamos a aprender a enseñar y aprender en forma de pantallazos. Es construir el pensamiento. Sé que nadie se va a dormir. Todos van a esperar qué va a pasar en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Entonces, también vean que la apuesta no es solo el contenido, sino la forma. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a hablar. Einstein el siglo pasado se dedicó a pensar para que yo pudiera usar esto, ¿no? Este rayo láser. Si no fuera por Einstein no lo podría hacer. Un profesor de física podría enseñar entonces con solo interfaz, esto se llama una interfaz humana, como es el celular. Pero entonces, analizando la situación, fíjense que si yo vengo acá, no se ve. Entonces no puedo señalar, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos este. Y entonces, este, tampoco.
Este señala, ¿verdad? ¿Sí ven? Bueno, entonces vamos a tratar de jugar con todas estas cosas y vemos que tenemos unos protagonistas hoy. Nuestros protagonistas hoy es que para el siglo XXI lo que necesitamos es arte y cerebro. Vamos a ver por qué es el arte. Fuera de eso necesitamos entender que tenemos una abejita que nos va a representar la evolución. Como maestros tenemos que saber que existe la evolución. Tenemos que saber que construimos realidad con los movimientos de los ojos que no vemos. O sea, créanme que movemos los ojos para construir la realidad. El doctor Ginás dice la internalización del movimiento evolutivamente es la base del pensamiento. Pensamos en acciones, no en imágenes, no en diapositivas. Ya entonces comenzamos a buscar, bueno, entonces ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a construir la realidad? Si nosotros como maestros les enseñamos a los estudiantes el tras bambalinas de las cosas, el por qué y el cómo, se van a volver innovadores. Y eso es lo que voy a hacer hoy, darles el tras bambalinas de lo que hemos hecho en toda la reunión y hemos venido construyendo desde esos meses en este módulo del pensamiento integral. Obviamente que tenemos nuestro cerebro evolutivo. Entonces, no sé qué nos faltaría. Nos falta que funcione. Ya. Tenemos el cuerpo. El cuerpo existe. No es pecado. No es dionisiaco. El cuerpo existe porque pensamos cerebro, mente y cuerpo es una sola cosa y cuerpo es corporeidad, es embodiment en inglés. Entonces, nos faltaba. Hoy voy a mencionar a Quino. Quino nos ha enseñado mucho. Si ustedes lo quieren, léanlo y disfrútenlo. Los argentinos que están presentes, Quino mendocino, nos va a enseñar y ella va a protestar. Hay algo que... La señal del... Entonces, además, ya, ¿me las van a pasar? Ok, ya ahora sí, está. Bueno. Entonces, además vamos a utilizar a Paul Gauguin con esta obra de arte para entender la importancia que decía Chiao de la cultura, de lo que es mal llamado cultura. Entonces vamos a ver de dónde venimos, de qué estamos hechos y para dónde vamos. Vamos a hablar de moléculas, de redes, de evolución, de biosemiótica. Vamos a construir el cuerpo desde el punto de vista biopsicosocial, qué son las neuronas en espejo, las herramientas y para dónde vamos. ¿Qué es el pensamiento con sentimiento? Como dicen los vallenatos, con sentimiento. Ellos son los únicos que saben que el pensamiento siempre ha sido integral, la toma de decisiones es afecto y cognición y lógica. No nos olvidemos y vamos a ver entonces dónde está esa parte del cerebro que tiene que ver con el sentimiento. Y otra cosa muy importante, vamos a ver valores, no valor. Una cosa es valor y otra cosa son valores. Y entonces ahora sí vamos a iniciar con moléculas, redes. Entonces tenemos la acción, tiempo y espacio. Cualquier profesor sabe tiempo y espacio y con eso construimos acciones. El artista hace lo mismo, maneja el tiempo y el espacio para construir sus obras. El pensamiento siempre está involucrado ahí. Está fallando el... Voy a pararme acá entonces. Bueno, entonces tenemos que el cerebro está siempre en el futuro. El cerebro predice. Entonces el cerebro está en el futuro para construir el presente a partir del pasado. Y dependerá de nuestro pasado, de nuestras experiencias, la construcción de ese presente. Por lo tanto, es importante las experiencias. Eso es predicción e intencionalidad. Entendamos bien, podemos anotar estas palabras porque estamos creando
un lenguaje común transdisciplinar entre la sociología, la biología y la psicología. Tenemos entonces que hacemos hipótesis, el porqué de las cosas, hacemos hipótesis, el cerebro está hecho para eso. Tenemos trazos y gestos, y con trazos y gestos, como la picada de ojo de Tiao, esos son trazos y gestos y nos comunicamos. Pero bueno, ¿qué tenemos en el cerebro? Tenemos unos códigos, antes en la época de Descartes o Descartes, nosotros éramos hidráulicos, hacíamos, ¿no? Así era que nos movíamos. Hoy en día, gracias a Faraday, sabemos que no somos hidráulicos, sino que somos eléctricos y que a nivel de las neuronas, que es lo que tenemos, la condición es eléctrica y química. Eso es lo único que tenemos en el cerebro, pero con eso construimos nuestras realidades, nuestras personas. Evolucionó, tenemos el genoma humano y hoy en día ya sabemos que a nivel, se averiguó el DNA, sabemos todo el genoma humano y el microRNA nos dice que a nivel de esas ramitas de las neuronas todos los días estamos construyendo nuestro cerebro. Cuando nos vayamos a dormir esta noche y soñemos, mientras estamos soñando, estamos memorizando para que no se nos olvide lo que aprendimos hoy. Esa es la forma de aprender, memorizamos. Eso es lo que se llama la plasticidad. Quiere decir que nosotros podemos tomar el temperamento con el que nacemos genéticamente, que heredamos de papá y mamá, y que papá y mamá duraron 700 millones de años construyendo nuestro cerebro para tener ya unos elementos para construir la realidad, y a eso vamos a construir el carácter, que es lo que mamá y papá y profesores comienzan a construir. Esto, así como desmechado, está a la moda, realmente son las neuronas, los nuevos sistemas que podemos entender cómo son nuestras neuronas. Aparece nuestra abejita. La abejita ganó premio Nobel. Carl von Frisch averiguó el lenguaje de las abejas, cómo a través de un trazo de la danza de la abeja se construye un significado. Pero ellos tienen un cambio muy primario, que nosotros en cambio tenemos en el cerebro, aquí en esta parte, tenemos unas neuronas que nos permiten saber que si yo hago así, quiere decir que me voy por fin, ¿no? Eso es gracias a eso. Y si ustedes se rieron, porque además está conectado con la amígdala y todo el sistema del sentimiento, y entonces se construye eso, porque ustedes construyen la emoción y el sentimiento con su propio cerebro, con un solo gesto que les hice. ¿Sí? Porque ustedes tienen un pasado, construyeron este presente, porque están en el futuro. Entonces, Conrad Lorenz habló de los patrones fijos de acción. Ese bebé está con chupeteo, luego busca el seno y niño que no mama, no habla. ¿Cierto? Entonces son patrones que después se convierten en estrategias y después puede ser una cantante, que sería el arte extremo. Y la exageración, que es, Nicolás Tinbergen habla de la exageración a través de las gaviotas, donde los polluelos comienzan a usar 3 líneas rojas en el pico de la mamá para que les dé de comer y no uno solo. Y entonces eso se llama exageración, la tendencia de los organismos a la exageración. Por eso ustedes, las mujeres, cambian cada rato de moda, para estar atrayendo cada rato, para que no se aburran. ¿Sí? Entonces, tenemos algo, esta es una obra de arte que estaba en el Museo del Hombre de París, en el cambio del siglo XX, y vemos que nosotros tenemos que pensar en genoma, tenemos que pensar en persona y en la biosfera. Entonces, pero tenemos bioma, fisioma, células, tejidos, órganos, sistemas, pero una cosa muy importante, que esa persona está en familia, comunidad, sociedad, cultura y biosfera. Entonces, debemos nosotros cambiar y pensar que la semiótica no es solamente de trazos y gestos, sino también de moléculas, y hoy en día se llama la biosemiótica. Quiere decir que si tenemos la biosfera, tenemos la semiósfera. Quiere decir que con trazos y gestos nosotros construimos la realidad, nos comunicamos, somos seres sociales, somos biopsicosociales, pero que tenemos una base biológica para que se construya lo que estamos haciendo. Otra vez nos aparece eso. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Bueno,
generalmente cuando nosotros vamos a enseñar, nosotros enseñamos como nosotros aprendemos. Entonces sería muy bueno, si ustedes quieren, pueden utilizar en la página web esta dirección, y entonces ustedes así pueden saber cómo somos cada uno de nosotros. Les voy a revelar mi intimidad, entre activo, reflexivo, detección, intuitivo, visual, verbal. Yo estoy aquí, en esas X que ven ustedes. Entonces, si ustedes lo hacen con sus alumnos, es genial porque uno sabe entonces cómo construye su pensamiento. Entonces, para que alcancen a... ¿Esta es? ¿Listo? Bueno. Después no tenemos tiempo. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces vamos a seguir con trazos y gestos. El cuerpo es la interfaz entre lo social y lo individual. El cuerpo es sine qua non de la existencia humana. El ser humano no es el producto de su cuerpo. El cuerpo no está en el mundo, hace parte de él. Eso es lo que se llama la embodiment o la corporeidad. Entonces, si ustedes saben qué es eso, ¿qué es? Si es un matemático nos dice que son los algoritmos, pero si es cualquier persona nos dice que es una persona, pero no es persona solo, es un hombre. ¿Por qué? Porque tiene gestos de caminado de hombre. Entonces, pero no es un hombre, es una imagen. Entonces tenemos que estas áreas 44 STS fueron las áreas que se descubrieron en el 96 por Rizzolatti, que se llaman, donde están las neuronas, que son las neuronas en espejo, que se activan cuando oímos martillar, cuando martillamos o pensamos en martillar. Son las mismas neuronas. Entonces, se rompió el paradigma de cómo aprendemos por imitación, gracias a esas neuronas. Entonces ya como imitación sabemos que nosotros lo que hagamos bien o mal, nuestros alumnos lo van a hacer. Y el afecto también se aprende y se prende. Son las neuronas en espejo. Entonces comenzamos a hacer la empatía, no solo mamás, sino papás. Entonces son comportamientos sociomorales, es de ayuda o perjuicio, de equidad o inequidad, recompensa o castigo. Esas son imitadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos construyendo valores a partir de mamá y papá, a partir de nuestros profesores, pero el maestro de pronto no se da cuenta que eso es así. Y que si el niño no tiene hogar, no tiene familia, el profesor tiene que colaborar en la construcción de esos valores. Y eso no se construyen con matemáticas, se construyen con el arte. Y ahora después vamos a ver qué es arte y estética. Aquí tenemos dos figuras. ¿Qué nombre le ponen a la primera y qué le ponen a la segunda? ¿A cuál le ponen Búa y a cuál le ponen Kiki? El cerebro está hecho para construir metáforas. Las metáforas no son de la literatura, es del cerebro. La metáfora es biológica, es la forma como el cerebro construye la realidad, por eso usamos la metáfora. Y es preciosa y es extrema en la poesía. Entonces, seguramente le vamos a poner a Kika, le vamos a poner a esta figura Kika y a esta figura le ponemos Búa. Eso es una metáfora transmodal visoverbal y siempre lo vamos a hacer así. Entonces, tenemos entonces las redes sociales y somos supuestamente humanos, pero ya no somos solo humanos, somos transhumanos, somos poshumanos o somos cyborgs. Todos esos términos los van a aprender porque es que ya estamos en eso. Yo ahorita soy un transhumano, tengo una serie de interfaces transhumanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros que comenzamos en la inteligencia ecológica vamos a terminar en la inteligencia social. ¿Y cómo se construye? Obviamente al principio se nos iba creciendo la cabeza, pero después nos dimos cuenta que comenzando a hacer instrumentos nosotros podíamos avanzar. Entonces del sílice del paleolítico pasamos al sílice de hoy en día. El sílice o sílica, bueno, la silicona también es la misma. Entonces nos está sirviendo de instrumentos para que el cerebro siga evolucionando. Entonces, ¿qué decía Vygotsky? Vygotsky decía, con las herramientas de trabajo construimos herramientas mentales y con herramientas mentales construimos herramientas sociales. Entonces, cuando nosotros vemos que existen las redes sociales, es que se nos creció ese mundo, pero ese mundo tiene que ser balanceado entre la realidad real y la realidad virtual. ¿Sí? Las dos cosas.
Se hablaba, por ejemplo, cuando nosotros enseñábamos, hablábamos de conocimiento, aplicación, evaluación, pero como sabemos que el pensamiento es en acciones, pues tiene que ser en verbos. Entonces hablamos de recordar, comprender, pero ya no es evaluar, es crear, es ser creativos. Crear es poner elementos juntos para formar un todo coherente funcional. Es reorganizar los elementos en un nuevo patrón o estructura a través de generar, planear, producir. Eso es innovar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como maestros. No nos podemos quedar en el conocimiento, no nos podemos quedar en la comprensión, en la aplicación. Lo que estamos haciendo hoy, yo les estoy dando conocimiento, pero también ya estamos muy arriba en el pensamiento de orden superior porque nos estamos reuniendo en red, estamos comentando, estamos debatiendo. Entonces, la taxonomía ya dentro de la parte digital, entrar a Google es solamente conocimiento, pero como decía Tiao, necesitamos llegar a la creación. Entonces, ya habíamos hablado que éramos mente, cerebro, cuerpo, que somos seres biopsicosociales que percibimos, sentimos y pensamos, pero que tiene que ser dentro de un contexto significativo. Aquí se nos apareció esto, aquí está la ínsula. Entonces nos está diciendo, mire, no se le vaya a olvidar que el pensamiento es con sentimiento. Las emociones las construimos en unas redes que van desde la caricia, el beso, la ternura, van por redes al cerebro y en el hemisferio derecho la ínsula es la que va a construir que esas emociones que antes eran emociones muy primitivas se conviertan en emociones, en estética, en ética y en moral. Entramos entonces, me excusan, a la siguiente presentación. Contiene escenas que promueven la empatía, la estética, la ética y la moral. Se requiere de la compañía de un adulto responsable. ¿Qué es ser adulto responsable? Todos nosotros, como padres, como maestros, debemos saber que la ética, la estética y la moral de los niños la estamos construyendo nosotros con el ejemplo, con el arte. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¿Cierto? No, alguien me dijo que era un cíclope. Pero ustedes ven aquí, ven los ojitos, el beso, el abrazo y la caderita, ¿sí ven? Linda. Entonces ya, y torneadita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que nosotros sabemos que es un abrazo, que es un beso, que es cariño, que es empatía, y entonces se lo estamos poniendo en una piedra. ¿Por qué? Porque la emoción no está allá, la emoción la construimos nosotros. Estamos en el futuro, construimos el presente con nuestro pasado. Le pusimos nuestro pasado a la piedra. ¿Sí? Bueno, ¿y esto qué es? Otra piedra. De Brancusi pasamos a perdón. Vemos aquí que el artista lo que hizo fue hacer supuestamente un beso y un abrazo, igual que la otra. Pues no. Él, Rodin, lo que hizo fue casi que le va a coger la cadera, casi que la va a besar, pero ninguna de las dos. Entonces, ¿quién le puso el beso y el abrazo? Nosotros. ¿Sí? Entonces, la realidad la completa uno. Así es como hacemos, así es como pensamos. Bueno, entonces, y aquí, Frida. ¿Qué nos está contando Frida? Que tiene dolor. ¿Y cuál es la clasificación de dolor de ella? El número de clavos. La cadera le dolía terrible, pero el mayor clavo era aquí, en el corazón. Era Diego que se la jugaba con la hermana. Entonces el amor era la parte más importante para ella. Entonces nos está contando, entonces, esa parte de la empatía, el dolor. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un contexto de estructura social, tenemos una personalidad que es el temperamento, lo innato y el carácter que nos hemos ido formando, y que ya no hablamos solamente de estrés, hablamos de alostasis. Y la alostasis es una palabra clave que tenemos que entender todos. Alostasis entonces es una forma de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos? Nos adaptamos con moléculas, nos adaptamos con redes, y esas redes construyen emociones, y con las emociones construimos estética, ética y moral.
Esos son los mecanismos que desarrolló el ser humano para adaptarse. No nos deja morir. Cuando un ser querido se muere, estamos juntos con otras personas que nos ayudan al duelo. Ponemos la música que nos gusta, vamos a la iglesia, dependiendo de cada una de las creencias. ¿Para qué? Para no morirnos, para poder continuar nuestra vida. Esos son los mecanismos de adaptación. Entonces, dentro de ese contexto, debemos llegar a un balance. Ese contexto es sistema nervioso, endocrino e inmune. El que se deprime severamente también se deprime el sistema inmune y se puede morir de una infección. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema integrado. Entonces, el estresor puede ser cualquier cosa. Tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso es lo que llama la carga alostática para tratar de mantenernos en balance. Y la alostasis hace parte de la emoción, de la energía, es la capacidad de adaptación y supervivencia. Entonces, emoción no es solamente inteligencia emocional, es nuestros mecanismos de adaptación para no morirnos. Y entonces, ¿qué es resiliencia? La hemos oído muchas veces. Es la capacidad individual de intérprete de cada uno de nosotros, de interpretar la realidad. ¿Cómo? A través de factores de protección, de apego social, de respuestas de alostasis, de estilos cognitivos, de autocontrol, de autoconcepto. Eso es la resiliencia. Es biológica, pero ya entendimos que necesitamos que nos acaricien, que nos den ternura, para que el sentimiento, la ínsula, nos construya esa sensación. Estrategias de desarrollo de la resiliencia: inducir experiencias positivas, comportamientos saludables, soporte social, inducir el buffer contra el estrés. Entonces, ¿cómo hacemos? Maestros, debemos hacer la cosa más importante, que es la apreciación estética. Eso que enseñamos nosotros como papás, el orden, que las cosas sean bonitas, que la hagamos perfecta, esa armonía, eso se llama estética, es la apreciación estética, es el compromiso creativo, es lo motivacional, lo atencional, lo afectivo, lo social, fortalece las redes sociales, es la sensación de control, es la autoestima. Somos responsables si omitimos o hacemos como maestros o como padres, porque estamos construyendo un ser humano. Entonces, todos los niños tienen derecho a la experiencia de apreciación estética. Cuando los niños son libres para expresar sus intenciones e interactuar creativamente con el medio, se fortalece su motivación. Con relaciones positivas emerge el autoaprendizaje y el desarrollo de competencias como individuos, y eso se va a convertir después en esas personas que son gran innovadoras. Nuestro cerebrito, teníamos que construirlo. Este sería el cerebro de los reptiles, un cerebro emocional que nos sirve para que si vamos a pasar la calle no nos coja un carro y hacemos así. No nos podemos a pensar qué marca de carro será el que me va a coger, no. Entonces, tenemos lo más primitivo, sigue funcionando y sobre él vamos a construir las demás estrategias. Luego viene el cerebro truán, emocional, el integrador, y luego viene la parte de la región frontal, que somos nosotros, en la que podemos controlar ese cerebro truán, lo controlamos a partir de eso. ¿Qué pasa ahí? Ahora nos vamos a poner en los zapatos del elefante. ¿Ustedes se imaginan el elefante? ¿En la cuerda floja? ¿Sí? Bueno, el cerebro tiene unas vías en la parte superior dorsal y otras en la parte ventral. Con la superior dice dónde está el elefante, con la ventral dice elefante. Llega a unas partes internas del cerebro en la región temporal para la parte memoria, para poder integrar todo eso en todas estas zonas rojas que son ya de integración del pensamiento, y en estas que tenemos aquí amarillas de emoción. Y entonces llegamos a un área que va a ser también nuestro protagonista, que está en la parte frontal, aquí debajo de las órbitas, se llama órbito frontal, encima de las órbitas, debajo de la frente, órbito frontal. En esa región, entonces, nosotros vamos a manejar lo que se llama la recompensa, y vamos a definir qué es lo más importante del estímulo que uno está recibiendo. Aquí hay muchas personas, pero a veces yo miro a alguien y esa persona se me vuelve importante y el resto no sé qué está pasando, y así voy cambiando. El cerebro entonces va construyendo, gracias a eso, gracias a
y eso me produce placer, o sea, para poder seleccionar. El pensamiento dura 700 milisegundos y dentro de esos 700 milisegundos nos tenemos que emocionar. Uno no construye, lo que no nos emociona, no lo construimos, no existe. Si nosotros no somos maestros significativos, con emoción, con sentimiento, nosotros se nos olvida lo que estamos aprendiendo. Entonces, sabemos de lo que le está pasando al pobre elefante, porque por nuestras neuronas en espejo sabemos cómo se sentirá él y ponemos esa emoción, y esa emoción la ponemos en la ínsula, que está aquí, que ya la hemos mostrado. Bueno, entonces, incorporar entonces se hace en la ínsula, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una obra de arte, música, esos sonidos nos producen algo en nuestro cuerpo. Si somos niñas paisas, decimos estamos arrozudas, ¿no? O hacemos así cuando un concierto, entonces esa sensación que tenemos en el cuerpo, esa nos la produce la ínsula, porque ya dijimos que los vallenatos nos dijeron que el pensamiento es con sentimiento. Entonces, sentimiento, motivación, el gustar, querer, son diferentes regiones del cerebro que se unen en un todo con un director de orquesta, que es el sistema tálamo cortical. En el centro del cerebro hay unas neuronas que se llaman tálamo cortical, que ponen a resonar como si fuera una orquesta a las neuronas para construir la realidad de ese milisegundo. Entonces, fíjense acá. Esto es espantoso, esto no es una cosa, es una impresión, ¿no? Pues no, en esa época, a principios del siglo pasado, era la impresión del sol naciente, y se quedaron los impresionistas, pero no era obra de arte en ese momento. O sea, lo cultural va a hacer que sea. Esto era una caja de detergente y se volvió una de las obras más importantes. Esto es una orinal que se convirtió en la obra cumbre del siglo XX y que cambió el pensamiento casi del moderno al posmoderno. Y aquí tenemos a Goya. ¿Qué está pasando ahí? Entonces es como si él hubiera predicho que son los paramilitares con las sierras eléctricas, ¿no? Y entonces enseguida todos ponemos cara, pusimos emoción, pero una aversión, ¿sí? Entonces nuestro cerebro, a nivel de la región orbitofrontal, va a crear valores positivos y negativos, y aprendiendo de eso, hacemos empatía o no hacia el arte, hacia la persona, hacia lo que estamos pensando. ¿Está claro? Entonces, aquí vemos entonces, el niño es un experimento donde la investigadora hace que esa figura está tratando de subir, pero entonces a veces llega el cuadradito y le ayuda, y se pone feliz, y entonces ella, por imitación, poniéndose en el espejo, también lo hace. Pero bueno, otra vez, sube. Ah, mire, llegó otro amigo. Ah, qué maravilla. Mire, lo bueno de este amigo. Mire, va a subir, no puede. Entonces, ¿qué hace? Ah, mire, le va a ayudar. No le ayudó. ¿Qué hacen los niños después de muchos experimentos y muchos niños? ¿Qué es lo que van a hacer? Les van a decir, bueno, escojan cuál sería el preferido, con cuál hicieron empatía. Y los niños todos van a escoger siempre el que les ayudó. Almost 100% of babies in a number of different. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos universales en nuestro cerebro para construir lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, y la cultura nos va construyendo lo bueno o lo malo, o a veces puede llegar la cultura a hacer que lo para todos es malo, para algunos sea bueno. Entonces, Kino otra vez nos enseña valores. Mire, este es el prójimo a quien amar. Esos son los ideales, moral y honestidad. El Dios es este. Es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Lo está haciendo perfecto, ¿no? Piernas, carros. Cerebro, computador. Contacto humano, celulares.
Cultura, programas de protagonistas y cosas así. Entonces, Kino nos enseña entonces qué es lo que no se va a hacer y cómo los medios y cómo, entonces nosotros tenemos que construir valores. Entonces vamos a, muy importante que la experiencia estética es un proceso biológico, evolutivo, adaptativo, genético y cultural. Si nosotros construimos afecto, aquí en la parte amarilla, con ella hacemos ese apego social, que los niños con autismo tienen una disfunción de esa área, pero con este es el apego o la empatía cognitiva, y el rojo es la empatía afectiva. Las personas que tienen daño de eso son los psicópatas, los que son tranquilitos, ¿no? Miran a la persona y le hacen el daño y no tienen ningún afecto. Esos están en la cárcel o hay uno que otro que está por ahí suelto, que es peligroso. ¿Se puede evitar y tratar el bullying? ¿Bullying? ¿Sí? Sí. Desde que nace uno, mamá y papá les dicen no bullying, porque nos están creando la empatía, el apego. Y los maestros tienen que entonces fortalecer eso. Cuando hace falta, lo que hay que buscar es eso, el arte para buscar la empatía de los niños y que el diálogo de los niños no sea solo el puño, que marica, ¿no? Sino, entonces, decíamos el dónde, el qué, el STS. Aquí estamos viendo el beso, el abrazo, y aquí ya la cópula, ya es una cosa más interesante en el sentido de que el cerebro ya no solamente ha involucrado esas regiones de las neuronas en espejo, sino también la amígdala y toda esa parte medial del cerebro que está aquí en azul, que es lo que después se va a llamar el yo. Ese yo, con ese director de orquesta que tenemos de tálamo cortical, lo llevamos y lo acostamos por la noche y dejamos de ser nosotros. Y por la mañana volvemos a ser yo. ¿Sí? Entonces, importante que tenemos cerebro izquierdo, cerebro derecho, que tenemos que integrarlo, que el derecho maneja más el sentimiento, el ser, lo visoespacial, las metáforas, las métricas, y que el izquierdo el hacer, las palabras, la abstracción. Y entonces tenemos a mamá que tiene unas redes en el cerebro, en la región orbitofrontal, el bebé también las tiene, y hay una oxitocina, que es un péptido de 9 aminoácidos que hace que el útero se contraiga para que nazca el bebé. Oxitocina sirve para que salga la placenta y la mamá no se muera, para que el bebé tenga mamá. Pero el bebé tiene hambre, entonces la oxitocina hace que la leche salga del pezón. Entonces una hormona, que es un péptido de 9 aminoácidos, hace todas esas cosas. Pero no solo eso, en el cerebro la oxitocina hace que la mamá no bote a la caneca a su bebé, ni que a ninguna mamá se le enseñe a ser mamá. Todas son mamás. Eso es biológico y eso es gracias a estas redes. Pero eso se llama amor maternal. Y el amor maternal después se va a convertir en amor romántico. Por eso un niño que haya tenido amor romántico, familia, está blindado para cualquier cosa de drogas, lo que quiera en la adolescencia. Y también construye el placer musical, la estética. Son las mismas áreas. Quiere decir que el apego que uno hace con el bebé se llama apego extendido, es el arte, es la caricia, es la forma. El arte y la estética está con nosotros aquí y no la vemos, pero la tenemos. Hay que actuar en esa forma. Es transversal en un currículum. El de matemáticas no puede ser cuadriculado. El de matemáticas tiene que trabajar con arte para el siglo XXI. Tampoco debemos evitar eso, ¿no? Las adicciones. Pero es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Por dosis es importantísimo porque vimos que la evolución está en el mundo digital. ¿Sí? Pero si nosotros fortalecemos algo tan biológico como son los sentimientos, entonces no hay problema. Como papás y como maestros, tranquilos, si hacemos las dos cosas. Entonces, hemos preparado una obra de arte, es un video performance, está el maestro Carlos Acanamijoy, gran pintor de origen indígena del Sibundoy,
Dos de mis alumnas de la Cátedra de Arte y Cerebro que hemos venido construyendo van a ser, no son modelos, son mis estudiantes. Y yo hice el guión y el maestro Edgar Puentes de la Filarmónica de Bogotá, de conciertos didácticos, hizo la voz y la música. Entonces les voy a presentar este video performance para que ustedes vayan aplicando lo que aprendimos hoy. Vamos a reforzar, vamos a hacer un punto de giro en este video y después concluimos. Miremos entonces, por favor. El cerebro siempre está en el futuro. Predice, construye el presente a partir del pasado. Pensar va más allá de las palabras. Es acción, experiencia, entorno. Es acción, predicción, intencionalidad. Es pensamiento con sentimiento, menos discurso y más corporeidad. Es el cuerpo más allá de la desnudez. Es el cuerpo más allá de la piel, huesos, músculos, órganos. No es el cuerpo en el espacio, sino el cuerpo haciendo parte del espacio. Más que cuerpo, es corporeidad, es movimiento, acción. La verdad no es preestablecida, sino descubierta en cada acción. Cuerpo, acción, experiencia, entorno. El cuerpo lienzo va más allá de la ilusión renacentista. Es el cuerpo a cuerpo, artista modelo. Es la danza y música de la pincelada y el color. Es la danza de la mirada, la métrica de la puesta en escena, la métrica cerebral, su predicción, la predicción del error. Es la intencionalidad. Es la danza del cerebro, su coreografía. Son las oscilaciones neuronales en sus redes para construir esta realidad. Las pinceladas, los trazos, los gestos, las configuraciones, las posturas. Es la danza del artista, la coreografía del cerebro, la puesta en escena, la acción en contexto. Es el hacer arte, es artificar, es emoción, es estética. Acción, predicción, intencionalidad. Pintar es movimiento, es jugar con el tiempo y el espacio. Es el espacio más allá de la idea renacentista, de la idea cubista, hacia una idea de la relatividad. Es la representación de secuencias de una coreografía o plan expresivo extremo del cerebro del artista. La acción es metáfora. Es la acción como emulación de los estados corporales de sí mismo y de los demás. Es la estructuración de los conceptos y el cerebro social humano. La sensación de cuerpo desnudo torna los claroscuros de color en una nueva realidad que se funde con el fondo. Es una acción de adaptación y una construcción del sí mismo y del otro, que requieren de la integración temporoespacial y motivacional. Es un proceso continuo de interacción de lo biológico, lo psicológico y su contexto sociocultural. Es arte, es empatía, es estética. Trazos, manchas, patrones, figuras sencillas de animales. Aprendía sus fuerzas, fijaba su superioridad como cazador, reclamaba la presencia del animal y tenía la creencia de materializar al animal mismo. Era un proceso de conocimiento, dominio y de goce estético de la naturaleza. Era la estética mágica, origen de la estética sagrada. Lo religioso y ritual da origen a las artes como acción, la intencionalidad de comunicación y la elevación. Hace 1.7 millones de años se requería crear un comportamiento de apego entre la madre y el bebé como estrategia para sobrevivir. Se requería crear nuevas herramientas sociales a partir de herramientas mentales o redes neurales y estas de herramientas manuales. Era construir el afecto, la empatía,
el cerebro social. Es el origen de el artificar y la estética, lo biopsicosocial extremo para la adaptación y supervivencia. Hace 60.000 años, la mímica enriqueció poco a poco lo instintivo en la construcción de las lenguas humanas con su sintaxis y semántica. Emergió la metáfora como un mecanismo básico de la cognición humana. La acción, la predicción, la intencionalidad, heredadas y construidas a través de las experiencias, se modelan gracias a la interacción madre-hijo, siendo fundamentales en la adaptación durante la evolución humana. Las oportunidades de acción dadas al bebé le permiten crear nuevas estrategias en contexto o cultura. Es adaptarse y sobrevivir en condiciones cada vez más extremas. La velocidad actual de cambio del entorno hace del bebé contemporáneo un gran estratega, gracias a la plasticidad de sus redes neurales. Es el ser humano a partir de su genética, su cultura, su sociedad, su historia y las demás relaciones personales. Es su socialización a través del arte y la estética. Entonces, ya recordamos todo lo que veníamos diciendo y vemos como el artificar, porque es que arte no tiene verbo, pero hay que crearlo, la Academia de la Lengua tiene que ponerlo, es artificar, así como musicar también. Nosotros musicamos, la música está en nosotros, no en los instrumentos. Nuestra forma es musical, mi prosodia para hablar es mi música. Entonces, hace parte de nosotros. Entonces, si nosotros vamos ya, para cerrar entonces lo que hemos dicho, podemos poner, si nos recordamos de Piaget, que habla de la inteligencia, de los diferentes estadios, en la que primero estamos en resolución de problemas, que la inteligencia ya es simbólica y que luego viene, que aplica a situaciones de experimentación hacia los 7 a 12 añitos, y que a partir de la adolescencia aparece la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad, manejando y verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática. Ustedes vieron que el bebé hizo todo eso. Tiene 18 meses, es un niño, para los españoles es un niño catalán, hijo de una amiga de una prima, que de pronto el papá le dio el iPhone y entonces yo dije, uy, ¿qué va a hacer? Y cogí mi cámara y lo filmé. Nos mostró que el niño hace todo eso y no es adolescente, tiene 18 meses. ¿Qué le falta a ese niño? Tiene trazos, tiene gestos, se comunica socialmente, le falta hablar. Entonces estamos viendo que lo que se necesitaban eran oportunidades para ver realmente las capacidades del ser humano, y por eso es que el ser humano lo vemos como si estuviera evolucionando, y sí, está evolucionando a velocidades gracias a eso, a estos nuevos mundos digitales. Entonces el arte no está en los museos, el arte realmente es en sentido estricto, es el aplicado a la cotidianidad. El arte está con nosotros. Yo estoy haciendo mi obra de arte y veré si salgo contento o no, dependiendo de si yo logré llegar a ustedes. Cada individuo hoy en día crea su propio media personal, se pone en los zapatos, pero de los avatares, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el futuro transhumano? Bertolt Brecht decía, el arte no es el espejo de la realidad, sino el martillo con el cual se moldea. Entonces será el martillo para crear la empatía en una era poshumana positiva. El arte es el que nos va a mantener aterrizados como seres humanos, y es el que dentro de la era digital va a ser tan importante. Por eso hemos dicho y se ha organizado este encuentro a través de la cognición integral con arte, ciencia y la parte tecnológica. Un currículum es hacer lo implícito explícito, lo intangible tangible y medible. No quedarse en lo superficial, es hacer belleza, ética y moral de cualquier experiencia, suficiente para afectarse mutuamente, transformación mutua memorable entre el docente y el estudiante. Esto que está en la página web nos está diciendo que la mujer caracteriza, porque para que no se muera la especie se necesita una ternura, ese espacio personal más evolucionado que en el hombre, y entonces la mujer ella representa la parte de la empatía, el empatizar, y el hombre representa más la parte de la sistematización. Pero cuando yo digo hombre y mujer, no estoy diciendo
como género, como tal, sino que es que nuestro cerebro tiene, cada uno de nosotros tiene de femenino y masculino. Los hombres que son muy sistematizantes, les falta la empatía. A los maestros que solamente enseñan conocimientos, les falta la empatía, es solamente sistematizante. La mujer no solamente puede ser bella, es empática y además muy inteligente. Entonces, realmente el problema no son de género, sino de tener un cerebro con todas estas habilidades, con un pensamiento con sentimiento. Entonces, arte es nuestro pensamiento extremo. Estética, nuestro pensamiento con sentimiento, con la ínsula, ¿cierto? Y la creatividad es nuestro pensamiento eficiente. Lo tenemos todo, los niños lo tienen, lo tenemos todo. Entonces ya, para finalizar, voy a llamar otra vez a Quino para que nos cuente qué debemos o no hacer. Entonces, finalmente, gracias a la internalización del movimiento, evolutivamente la base del pensamiento, y Quino nos recuerda una cosa. Ahora sí, he decidido, ya con mi charla, hemos decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se ponga línea me avisa. Mil gracias.